Felicidade é uma escolha. Esse é o nome do livro da educadora Luísa Lopes. A obra traz uma reflexão sobre como pensamentos, atitudes, crenças e sentimentos ajudam a construir aquilo que chamamos de felicidade. Luísa também trata dos desafios da vida moderna e como enfrentar a ansiedade gerada por uma rotina acelerada. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa, é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da educadora e escritora Luísa Lopes. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Gabi. Luísa, nós estamos aqui com seu livro, né, sua, digamos assim, estreia na literatura, seu primeiro livro, sua primeira publicação, e se chama Felicidade é uma Escolha. Isso. Sobre o que fala esse livro, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Eu sei, né, a gente já teve uma conversa nos bastidores, tem muito a ver com sua formação, com sua vida profissional, mas conta pra gente como tudo começou. Então, Gabi, eu sempre gostei de expressar minhas ideias, de expressar meus sentimentos, de escrever. Essa é uma forma, assim, que eu já faço há muito tempo. Acho que herdei isso do meu pai, que é professor. E também trabalho, né, na área do comportamento humano. É muito comum eu terminar um assunto, uma palestra, um curso, e as pessoas falam, eu quero me lembrar de algumas coisas. E eu gosto de escrever, escrevo artigos e fiz uma coletânea desses artigos e com muito carinho transformou nesse livro, que está sendo muito bem aceito, sabe? E a minha intenção com esse livro não é ensinar nada, muito pelo contrário, é a gente desaprender um pouco para levar a vida com mais simplicidade, para valorizar mais esse espaço de tempo que é tão rápido, né? Que é o nosso viver. E ele tem várias coisas, inclusive no viés da programação neurolinguística. Eu poderia dizer que é um livro de reflexões na área do comportamento humano. Então não é ou é um livro de autoajuda? Depende muito do ponto de vista. Se essa pessoa sentir que tá tudo bem mesmo. Eu perguntei porque ele é um livro que vai ajudar, com certeza. Ele pode ser classificado, sim. A gente tem até talvez, né, digamos, um preconceito com livro de autoajuda. É verdade. Mas não tem problema se o leitor entender o seu livro como um livro de autoajuda. Se ele for útil, é o que me interessa. Então, tá tudo bem. Quando a gente está escrevendo, a gente não pensa muito nessas coisas das classificações. Quando eu fui registrar, eu tive que também, né, perceber onde é que eu colocaria ele, né? Mas é um livro que serve para toda pessoa que está buscando, né, se autoconhecer um pouco mais. Você falou, Luísa, da programação neurolinguística. Então, isso. Para começar, assim, explica para nós que somos leigos, digamos assim, o que é isso, o que essa programação neurolinguística pode ajudar as pessoas? A programação neurolinguística é uma metodologia que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos por dois americanos, Richard Bandler e John Grinder. Chegou no Brasil logo em seguida e existe um trabalho de programação neurolinguística, ou PNL, que nos ajuda a nos autoconhecer. É como se nós recebêssemos um manual de funcionamento. Não sei se já aconteceu com você, de alguns momentos você ficar surpresa, como é que eu fui fazer tal coisa. Então a PNL ela vai nos ajudar a nos conhecer, vai nos ajudar a entender que o nosso cérebro ele é programável. Existem algumas programações que podem estar registradas aí e até causando algum sofrimento. Então é uma tecnologia que nos Estados Unidos é conhecida como tecnologia transformacional. Trabalha o autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, relacionamentos, foco, nos dá recurso para nos expressar melhor. Então é muito do que eu faço há mais de 20 anos, então não tem como, vai ter muito disso aí no meu livro, né, que está com esse título, Felicidade é uma Escolha. Eu acredito que realmente é uma escolha. A PNL nos ajuda a nos autoconhecer. A partir do momento que você se conhece, você começa a ver o quanto tem um potencial riquíssimo aí, o quanto você é uma pessoa realmente única e merecedora, e isso nos ajuda a ser feliz. Eu ia te perguntar justamente se essa programação neurolinguística, ela é então uma ferramenta, digamos assim, para a gente encontrar essa felicidade? Ela é uma caixa de ferramentas.
ela é tão abrangente, Gabi, que nós podemos ver PNL para gestores, PNL para comunicação, PNL para gerenciar as emoções, PNL para passar em concurso vestibular, PNL para você gerenciar melhor a sua equipe. Então, ela é muito abrangente. Existe um trabalho que é feito no mínimo de 120 horas, onde a pessoa tem a oportunidade de passar a vida dela limpo, melhorar as relações, melhorar a comunicação. E esse meu livro fala um pouquinho de algumas coisas que eu pesquisei durante todos esses anos. Eu utilizei na minha vida, fiz grandes mudanças na minha vida e eu entrego com carinho para as pessoas. Uma das coisas, Luísa, que você fala no livro é a gente desacelerar para viver melhor. Eu achei isso, assim, muito interessante e muito do nosso cotidiano, exato, né? Porque a gente cada vive vez mais uma rotina muito acelerada. Como desacelerar? A primeira coisa é entender, gente, por mais que tenha tantas opções, né, tantos grupos de WhatsApp, redes sociais, informação, tanta coisa, o nosso corpo, ele continua o mesmo. Nosso coração, ele precisa, sabe, bater no ritmo dele. O nosso cérebro, ele precisa descansar. Nosso corpo precisa dormir. E nós estamos forçando a barra demais com essa máquina fantástica que é o nosso corpo. Então, da mesma forma que você deixa um computador ligado por muito tempo, daí a pouco ele vai para a tela azul, nós precisamos da tela azul. As pessoas estão infartando, os nossos jovens estão perdidos. Por quê? Porque eles não voltam para casa. Então, a PNL é um convite para a gente se autoconhecer. Esse livro é um caminho assim que você pode começar a exercitar. Por exemplo, existem dicas simples para a gente aprender a desacelerar. Eu, pelo menos, preciso delas. Todos os dias eu utilizo. Respirar fundo. Respirar profundamente, se auto-perceber. Nós somos tão cuidadosos com as coisas e não somos, às vezes, conosco. Então, como é que eu posso silenciar a minha mente? É necessário. Tem pessoas que estão dependendo de remédio para dormir. Porque a mente, é eu que tenho que cuidar dela, eu que tenho que gerenciá-la. Eu tenho uma mente, não é ela que me tem. Então nós precisamos parar um pouquinho, precisamos nos auto-perceber, silenciar a mente, ouvir a intuição. Nós ficamos muito assim na opinião, na interpretação, dando palpite na vida de todo mundo. E, sabe, e dessa forma nós não vamos tomar decisões assertivas. E aí tem várias dicas, como é que nós podemos aprender, tirar um tempinho para nós mesmos. Seja você aí aguardando o médico, ou você no volante na hora que o sinal está fechado, tira um tempinho, apenas entre em contato com a sua respiração. Fique um pouquinho com você, se auto-perceba. Entre a ação e reação, eu tenho uma escolha, entre uma respiração e outra, eu posso escolher. Ou fico em silêncio, ou respondo, sabe? Ou de que forma eu quero agir. Nós não somos um fazer humano, nós somos um ser humano. Eu costumo falar com meus alunos, esse coração que está aí não é de lata, cara. Luísa, tem com uma coisa super interessante que tem no livro, quando você fala mesmo dessa questão da nossa rotina, que é a culpa. A gente nós estamos vivendo uma rotina tão acelerada que quando você está naquele momento de não fazer nada, você até se culpa de não estar fazendo nada. O fazer nada, digamos assim, ele é importante também para a gente desacelerar? Existe o ócio, que é o ócio necessário, o ócio inteligente. Todos os gênios fizeram isso. Aprender a relaxar a mente para conectar com a intuição. Nós, às vezes, começamos a fazer tanta coisa e chegamos em casa, às vezes, angustiados porque fizemos muita coisa, mas não percebemos se estávamos presentes naquela reunião, se estávamos felizes enquanto, sabe, estávamos com aquele grupo. Então, é fundamental nós entendermos isso. Parar para poder, sabe, nos auto-perceber. Existem vários exemplos interessantes, uma pessoa muito conhecida na área do comportamento humano, ela faz isso, ela almoça, deita na rede, para um pouquinho,
aí fica com a chave do carro na mão, relaxa, relaxa. A hora que a chave cai, ela fala, ai, agora eu já vou trabalhar. Nem que seja alguns segundos. Por que que isso é importante, Gabi? Porque se nós não paramos, nós começamos a entrar numa frequência, às vezes tóxica, você sai de uma reunião, não foi legal, e aquilo vai acumulando, e chega um momento que eu costumo falar que a gente está como um bestonha, sabe? Uma mistura de besta com pamonha, você está indo numa direção, não sabe para quê. Então, muito no automático, né? E quando nós paramos, nós conseguimos renovar essa energia é vital que todos temos. Nós podemos, por exemplo, o que a gente faz no computador? A gente não reinicia? Então, no mínimo, acordar de manhã, fazer um pequeno ritual de agradecimento pelo dia, tomar uma respiração profunda, sabe? Usar um lado do cérebro que a gente usa muito pouco, que é o hemisfério direito. Existe o QI, que é o consciente intelectual, que é o conhecimento, que é as tarefas, as obrigações, e o QE, que é o consciente emocional. Ali está a nossa criatividade, a nossa sabedoria, a nossa habilidade para ser feliz, que muitas vezes a gente fica tão focado nos problemas que a gente esquece de agradecer, de viver o momento presente, como você estava falando. Então, às vezes, essa culpa que a gente sente é porque a gente tem um modelo hoje de viver que a gente tem que ocupar cada segundo. Eu conheço pessoas que atendem 20 pacientes no dia e está adoecendo, não está cuidando de si mesmo, ou clientes. Eu costumo fazer isso, eu coloco na minha agenda um horário para atender a mim mesma. E não conta ir no salão fazer essas coisas, não. É um momento para eu cuidar um pouquinho de mim, onde eu vou fazer um pequeno relaxamento, onde eu vou cuidar de mim um pouquinho, onde eu vou rever os meus projetos de vida. Tudo isso é muito importante, né? Com certeza. E com relação à ansiedade também, né? Porque Sim. é uma das coisas que o mal você do coloca século. muito no livro. Porque toda essa rotina, essa coisa muito no automático, causa uma ansiedade na Com gente, certeza. né, Luísa? Eu trabalho muito com pessoas que têm essa dificuldade de gerenciar a ansiedade. Eu digo dificuldade porque, na realidade, nós não aprendemos isso. E todos nós podemos aprender. Muitas doenças poderiam ser evitadas se nós aprendêssemos a gerenciar a ansiedade. Porque, na realidade, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação com algo que a gente quer que aconteça e dê certo no futuro. Quando eu estou trabalhando com pessoas para passar em concurso, vestibular, a primeira coisa que a pessoa fica é com medo de não dar conta. Então, a ansiedade, ela é uma reação fisiológica que tem os seus sintomas, né? Às vezes difere um pouquinho de uma pessoa para outra, mas também é um recado importante. Tem uma coisa ali no futuro que você quer que dê certo, né? Então, a gente não vai descartar a ansiedade. A gente vai utilizar a ansiedade para nos preparar, para garantir. Está aqui agora com você, calma, o que aconteceu? Nós paramos um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te conhecer melhor, para depois fazer o programa. Essa preparação nos deixa mais tranquilas aqui. Luísa, eu quero falar mais sobre isso, falar mais da questão da ansiedade, mas a gente vai fazer um intervalinho, tá bom? Ah, claro. O programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com a educadora e escritora Luísa Lopes. Ela é autora do livro Felicidade é uma Escolha. Luísa, já falamos de tantas coisas, né, no primeiro bloco. E se deixar... Falamos de deixar, tem muito assunto pela frente. Mas a gente terminou, né, o nosso bate-papo aqui no primeiro bloco falando da ansiedade, Sim, né? sim. Você falou como a ansiedade, ela traz doenças mesmo pra gente, né? Como a gente não sabe ainda trabalhar esse sentimento, como isso nos faz mal. Exato. E uma das coisas que você traz no livro é com relação às crianças. Sim. Nós temos uma geração de crianças também, né, contaminada, digamos assim, por essa ansiedade. E na maioria das vezes o que a gente experimenta é uma percepção de que as crianças estão um pouco sem referência.
né? Hoje nós pais nos ausentamos o dia todo, então às vezes ocupamos a agenda da criança o máximo, né? A criança tem que já nascer falando mais línguas, ela precisa aprender piano, ela precisa isso, e a criança não tem tempo de ser criança. Sabe a coisa mais comum que eu vejo? Os pais não conhecem, eu trabalho com crianças, com pais, os pais não conhecem as habilidades da criança. Eu perguntei para uma mãe assim, qual é o talento do seu filho? Em que ele é bom? Ela falou assim, olha, essa pergunta vai me deixar sem dormir. Porque, na realidade, nós também temos a expectativa muito grande dos meninos. Como se uma criança normal hoje, que tenha tempo mais de brincadeira, de ser criança, como se não fosse dar conta depois com essa demanda toda de opções que existem. E a minha sugestão é que os pais criem mais um espaço de conexão, de qualidade com os meninos. Criar mais vínculo afetivo mesmo, para que eles possam saber a quem respeitar, né? A quem ouvir. O fato dos pais também se ausentarem muito, eles começam a experimentar uma certa culpa, não são todos, mas isso acontece, e às vezes na hora que eles precisam chamar a atenção do filho ou dar limite, ele não se sente à vontade para fazer isso. Ele mesmo fala, não, fico tão pouco tempo com ele que eu não quero corrigir nada. Só que se o pai não fizer isso, quem o fará? Então, aquilo que os pais chamam, às vezes, de hiperativo, às vezes é falta de educação mesmo. É falta de ter pulso. Conheço muitos meninos que eles, rotulam, esse menino aí, ele é hiperativo. Não, ele está precisando de limites, ele precisa olhar nos olhos do pai, ele precisa ter um olhar que ele saiba, isso é permitido, isso não é permitido. E às vezes os pais, eles falam num tom de voz assim, amoroso, uma coisa que deveria ser colocado de uma forma firme. Sabe aqueles meninos que falam assim, eu fiz porque você falou não com o jeito que podia. Então, tudo isso vai criando as crianças desorientadas. Agora você falou do tempo, né? Muitas vezes os pais, eles não têm tempo e tudo. Como fazer nesse caso? Como você fortalecer esse vínculo com pouco tempo? É possível? Às vezes a gente precisa priorizar e rever alguns valores. Qual a coisa mais importante na sua vida? Às vezes eu ouço as mães, os pais falar, meu filho é a coisa mais importante. Eu falei, qual foi o dia que você realmente tirou uma atenção de qualidade com ele? Uma atenção de qualidade, não né? é ficar ali. Olha, a pergunta mais importante que o pai faz para o filho é quando pega ele na escola, ou a mãe pega, ele é pequeno ainda, coloca lá atrás e de costas para o filho pergunta, como é que foi seu dia, filho? Daria para tirar um minutinho, olhar nos olhos, perceber o filho, falar como foi na escola hoje, me conta, filho. E mais, gente, entender que o filho sempre vai colocar a partir da percepção dele. A percepção do filho é extremamente emocional. Então, às vezes ele faz uma reclamação, ninguém gosta de mim naquela escola, não é para considerar isso ao pé da letra, é preciso aprender a conversar. Ninguém o que especificamente aconteceu, porque às vezes é comum as escolas estarem um pouco com dificuldade. O pai, às vezes, não fica na parceria com a escola, ele fica terceirizando uma educação que ele deveria dar. E às vezes o menino chega reclamando, ao invés do pai falar, poxa vida, o que você fez, né, lá que aconteceu isso, para trazer um pouquinho de senso de responsabilidade para a criança, ele se enche de razão, porque é um amor grande demais, que eu sei que é assim, vai na escola, começa a reclamar da escola. E o filho, às vezes, a escola, né? O filho vê aquilo, sabe o que ele pensa? O mundo está errado e eu estou certo. Vai segurar esse garoto na adolescência depois. Não é fácil. Aliás, nós estamos vendo os nossos adolescentes aí, né, com muita intolerância, com não, com sofrimento, qualquer coisa, sabe? Eles estão, né, ficando irritados demais. Mas isso é resultado de uma educação que nós talvez não priorizamos. Então, às vezes, é importante mesmo desacelerar e repensar um monte de coisa. E que geração de adultos, né, que vai vir Já está aí, né, Gabi? Já está aí.
Eu fiquei um pouco surpresa um dia ouvindo a CBN e eles colocaram lá que a taxa de mortalidade infantil diminuiu muito, porém a taxa de mortalidade dos jovens aumentou muito. O que está acontecendo? Se você me permite, isso é uma coisa que poderíamos chamar de nós somos analfabetos emocionais. A gente esquece que dor faz parte da vida. E o pai quer amortecer a queda da criança ao máximo. Né? Não quer vê-lo sofrer, mas ele precisa aprender a lidar com a vida, até para criar um sistema imunológico capaz de lidar com os desafios. Então, às vezes, é muito comum isso, né? O jovem, ele está sentindo esse desprazer na vida, sabe por quê? Por coisas simples, por exemplo, alfabetizar as crianças emocionalmente vai dar um adulto mais maduro, vai permitir que ele adulteça, se é que existe essa palavra, vai adultecer. E Luísa, a programação neurolinguística, ela ajuda também, ela é uma ferramenta, uma caixa de ferramenta, como você falou antes, para essa alfabetização emocional? Claro, com certeza. Por exemplo, nós temos a mania de esconder os nossos sentimentos. Eu estou triste, boto uma máscara e faço de conta que está tudo bem. Eu estou com raiva, engulo a raiva e isso ocupa espaço no meu corpo, isso me adoece. Então isso deve começar, essa alfabetização deve começar desde a infância. Quem é pai e mãe deveria aproveitar isso. Como eu também consegui aproveitar, mas meus meninos já estavam um pouquinho, né, já não estavam tão bebês. Por exemplo, se a criança quebra um brinquedo, ou um tablet, que é o brinquedo preferido das crianças hoje, ao invés do pai falar assim, filho, a criança começa a chorar, o que o pai faz? Pega no colo, né, e fala assim, ô filha, não fica assim não que o papai vai comprar outro. Essa é uma oportunidade muito grande que nós tiramos daquela criança de aprender sobre perda, porque na vida a gente tem perda. E ela não aprendeu, sabe? Nasceu o nenenzinho e já tinha uma irmãzinha. Então, vamos dar presente para os dois sempre. Não, é importante entender, agora é a vez do outro. Então, o pai compra outro tablet. Um dia esse menino está jovem, aí ele não sabe lidar com perda. Ele perde a namorada, o pai não pode comprar outra. A vovó vai embora e o pai não sabe o que fazer, não tem como. Então, a vida, ela já nos dá todos os ingredientes para a gente amadurecer e ser feliz. E ser feliz na vida não significa não passar por dificuldade, mas significa a gente aprender a se fortalecer na nossa fé, no nosso sentimento de amor, de humildade, de entender que esse espaço aqui é uma escola, né? Eu gosto de chamar a vida de uma escola e as lições têm que vir para a gente dar conta delas. Não tem nenhuma lição que é maior do que a gente. E a PNL ensina sobre isso profundamente. Agora, Luísa, você falou da fé também. O seu livro ele tem uma vertente religiosa? Não, e às vezes isso me escapa. Quando eu falo fé, eu estou falando de ter uma expectativa positiva, que as coisas boas vão nos acontecer, porque nós somos merecedores. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que eu gosto muito, que fala o seguinte: nós, seres humanos, temos todos os recursos que nós precisamos para ser feliz e para lidar com qualquer situação da vida. Aprender a voltar para casa e abrir esses arquivos com esses recursos nos ajuda a transitar com mais segurança, a encarar o presente e o futuro. Como que é que nós podemos buscar esse grande tesouro interno? É simples e a PNL ensina isso. Olhe para a sua vida agora e se pergunte, o que eu estou precisando nesse momento? Como diz o mineiro, eu sou mineira, né, para dar conta dessa situação. A resposta vem, às vezes vem autoconfiança. Em que momentos na minha vida eu fui autoconfiante? E da mesma forma que quando você pega uma tesourinha que usa pouco, depois você se pergunta qual foi a última vez que eu usei. Nessa simplicidade, com esse jeito, você vai lá e lembre-se e procura se lembrar de um dia que foi autoconfiante. Ao trazer essa sensação de volta, isso, né, pode ser traduzido como fé, ou seja, como força interna, você olha para a situação dali, tira de letra mesmo. Mas nós não estamos aprendendo a voltar para casa.
mesmo. As pessoas estão exterminando com a vida. Sabe por quê? Porque elas estão experimentando uma coisa chamada vazio existencial. E esse vazio nós precisamos preencher, né, com aquilo que já veio na nossa essência. As coisas simples da vida nós não compramos no shopping. As coisas que são realmente importantes na vida a gente não adquire lá fora. Já veio no nosso kit, já veio na nossa mochila de vida. Paz, alegria, amor, felicidade, determinação, autoconfiança, coragem, entusiasmo, fé, força de vontade. Já está na gente, acontece que a gente esquece, tem tanta coisa lá fora nos chamando a atenção, que a gente esquece de usar esses recursos. Luiz, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito sua presença aqui no Dedo de Prosa. Agradecer a nossa conversa, que foi quase uma aula. Meu Deus, pois é. Para a gente refletir, né? E deixar as nossas portas sempre abertas. Quando você tiver novidade, novos livros por aí, para que você volte para a gente conversar mais. Ô, Gabi, eu que quero agradecer e vamos simplificar a vida. Esse tempo aqui é muito rápido. Ser feliz é uma questão de escolha. Obrigada, querida, por essa oportunidade. Obrigada. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Lembrando que você sempre pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.